8h da manhã em ponto, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar, terça-feira, 2 de março de 2021. Compreensível a preocupação de alguns governantes, né, a respeito das medidas mais restritivas que terão de ser adotadas nos próximos dias em todo o Brasil. O número de leitos está terminando. O número de leitos está cada vez mais escasso, dependendo da região do país, já é possível falar na palavra colapso na rede de saúde. Ontem nós entrevistamos aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. E ele nos disse, o quadro é grave, usou a palavra catástrofe, que pode estar se avizinhando se não tomarmos medidas mais restritivas. Passamos já da discussão se o lockdown funciona ou não para conter a pandemia, mas é inevitável dizer que uma medida mais restritiva vai proteger mais as pessoas do vírus no momento em que não temos mais uma oferta grande na rede pública e privada de saúde. Temos aqui a palavra do João Gabardo, que é um dos coordenadores do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, que disse que o governo federal precisa liderar esse processo. O país inteiro está colapsando, todos os estados. Então não é mais possível que as medidas fiquem na responsabilidade apenas dos gestores estaduais, dos governadores e dos prefeitos. É o momento de termos uma ação coletiva, nacional, como todos os outros países fizeram. Só nós que dependemos de alguns gestores para tomar as providências que são necessárias. Nós não temos um comportamento único estabelecido pelo governo federal. É difícil tomar essa medida no Brasil, né? Um país que, claro, tem um número grande de desempregados, pessoas sem renda, que dependem ali do ganha-pão diário para garantir o sustento da sua família, né? São pessoas que trabalham aí e conseguem girar uma pequena quantidade de recursos para comprar basicamente comida, né, para sua família. E essas pessoas sem um auxílio nesse momento, claro que tendem a torcer o nariz, a protestar contra uma medida mais dura em relação à quarentena. A lista de restrições aí prevista, né, por gestores da saúde estaduais mostra a necessidade de um lockdown em regiões que tenham leitos ocupados em mais de 85% da sua capacidade. Proibição de eventos que gerem aglomerações, como shows, também toque de recolher nos estados das 8 horas da noite às 6 horas da manhã e durante os fins de semana. O manifesto também pede a suspensão de aulas presenciais em todos os níveis da educação, fechamento de praias e bares. É considerada aí então a medida mais restritiva já proposta até agora. Por que esses gestores não aplicam essas medidas nos seus estados, nas suas localidades? Justamente porque temem uma desobediência civil. População que possa ser a sua. Temos exemplos disso, né? O governador do Distrito Federal, no fim de semana, decretou uma espécie de lockdown lá na capital do país e sofreu as consequências. Um grupo de empresários, um grupo de pessoas, um grupo de manifestantes na porta da sua casa, né, protestando contra essa medida. Em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, uma cidade pequena, aqui perto de Campinas, também tivemos protesto na casa do prefeito, que tentou decretar um lockdown, depois fez alguns ajustes por conta da guarda municipal, teve de ir à casa do prefeito para garantir a segurança. Então, são muitas questões que estão envolvidas. Sem uma coordenação nacional do Ministério da Saúde, sem o envolvimento de autoridades federais, num pacto, né, para passarmos esse momento de maior gravidade da pandemia, vai ser muito difícil qualquer medida dessa dar certo. Enquanto nós temos autoridades clamando aí por um fechamento, não temos as bases ainda dos limites definidas, justamente porque faltam atores nessa discussão, a gente fica num palanque político eterno, né, com um show de horrores para um lado e para o outro, uma disputa que não leva o Brasil a lugar nenhum, apenas a um dos lugares que mais preocupam por conta da pandemia do coronavírus. Cláudio Humberto, direto de Brasília, Thaís Freitas, bom dia para vocês, bom dia para os ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, esse é o meu destaque inicial, viu, Cláudio? E é o destaque da hora mesmo, né? Muito bom dia, Pedro Campos, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Nessa discussão aí sobre agora esse manifesto aí dos governos estaduais, querendo que chamando o governo federal para tomar conta da bagaça, né?
tem um componente que é preciso discutir a exaustão, né? Afinal de contas, o governo federal está formalmente impedido de fazer isso, né? Quem tem que determinar medidas estratégicas de combate ao Covid-19, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal há um ano atrás, a pedido de governadores, aliás, foi o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, proibiu o governo federal de agir nessa área aí. É claro que a decisão diz que o governo federal terá um papel de coordenação, não sei o quê, mas assim, não define como é que isso vai ser feito. Aí durante todo este ano, inclusive com a briga política eleitoral, né, em que se transformou o combate à Covid-19, o governo federal, inclusive, se tivesse mesmo no comando das ações contra a Covid, com toda certeza haveria governadores dizer, aqui não, aqui no meu estado, essa ação aí que o Bolsonaro mandou fazer, eu não vou aceitar. E agora é estranho, porque parece que os governadores estão querendo, digamos assim, compartilhar o desgaste com o governo federal. Eu acho que é justo. Eu acho que, aliás, desde o começo, o governo federal tinha que ter assumido a responsabilidade das ações globais aqui no nosso país de combate ao Covid-19. Nós temos muitas particularidades nos estados, né? Há muitas características que, num primeiro momento, na minha avaliação, foi bom que os governadores e prefeitos tivessem assumido esse comando. Agora que estão desgastados, agora que a autoridade de alguns deles está sendo questionada, aí passa a bola para o governo federal, eu acho que é um pouco tarde para isso, né? Se os governos estaduais, os 27 secretários estaduais de saúde, assinam um documento pedindo, por exemplo, fechamento ou suspensão de todas as formas de atividade escolar em todos os níveis, por que eles não fazem isso nos seus estados? Se eles acham que é isso que tem que ser feito, por que os respectivos governadores não agem dessa maneira, né? Se eles propõem, por exemplo, lockdown total a partir das 20 horas em todo o país, por que cada um deles não faz isso? Alguns governadores o fizeram, né? É claro que essa contestação vai persistir, ainda que a ordem seja do governo federal. Por que o governo federal determinando lockdown a partir das 20 horas, isso será obedecido e o governo estadual não, né? Eu estou achando isso mais uma jogada política, né, do que propriamente uma coisa a ser levada a sério, né? É um jogo político isso. Isso virou mesmo uma jogada política. Tomara que o governo federal assuma mesmo, ou pelo menos compartilhe com os governos estaduais e municipais as decisões que devem ser tomadas nesse campo. Mas eu acho que é uma coisa meio tardia a essa altura do campeonato, né? As ações aqui são regionais, são estaduais, tanto quanto nos Estados Unidos, por exemplo, né? Cada estado determina a sua estratégia. É fácil, ou pelo menos não é razoável comparar a situação brasileira com países pequenos. Porque na Alemanha, né? A Alemanha é do tamanho de São Paulo, alguma coisa assim. Uma coisa é um país de dimensões continentais como o Brasil, com 220 milhões de habitantes, e a outra coisa é um país pequeno, com 10, 20, 30 milhões de habitantes. Os conceitos, né, a abrangência, a autoridade, a presença federal, né, do governo central em todo o país é muito mais perceptível do que aqui no Brasil. Mas, enfim, é um assunto bom para se discutir esse. E olha, Cláudio, quando você foi muito gentil aqui, como sempre, ao fazer a sua análise. E eu estava pensando o seguinte, quando tem uma esfera de governo tentando passar para outra responsabilidade, é uma esfera também que tenta encobrir a sua própria incompetência. Então a gente tem que ficar muito atento a esse jogo que está acontecendo agora e dos dois lados. A gente não tem, meu querido ouvinte da Rádio Bandeirantes, a gente não tem que ter torcida agora, porque eu sou esse, eu sou aquele. Vamos parar com isso, olha o tamanho da crise em que a gente está nesse país. Vamos parar de simplificar as coisas, de maniqueísmo, não é assim que funciona. Como o momento é grave em relação ao descontrole da Covid, todos os entes políticos estão tentando repassar para os próximos
a responsabilidade pelo que acontece agora. E é claro que uma parcela da responsabilidade também é nossa, é da sociedade. É claro, é um vírus. A gente está falando de uma coisa que circula. E quando circula, quanto mais as pessoas derem mole para que ele circule. Vamos lá, governo federal num primeiro lugar. Quando a gente fica aqui sabe essa sinuca de bico, de pensar para onde é que a gente está indo, como é que a gente vai sair dessa enrascada? E eu queria perguntar para o ouvinte agora, aqui na Rádio Bandeirantes, como é que a gente vai sair dessa enrascada? Quais são as saídas que você enxerga para esse momento, que é o momento mais delicado que a gente tem desde o começo da pandemia? Conta pra gente pelo WhatsApp 11 999 04 8756. Você viu algum exemplo, alguma coisa na sua região? Você conhece algum exemplo de fora que possa servir aqui de luz pra gente? Porque desse jeito a situação está piorando dia a dia. A gente precisa enxergar uma saída. Então, uma possibilidade, que é a seguinte: olhar para o que acontece lá fora. Olhando para o que acontece lá fora, a gente tem os números de vacinação no mundo. Se tem ainda algum governante que acha que não, vacina é bobagem, não adianta, as pessoas têm medo, é só dar uma olhadinha em fila de vacinação que a gente teve em São Paulo. Primeiro dia de vacinação de idosos 80 anos, a cidade saiu de casa para pegar fila e vacinar os seus avós, os seus pais, seus vizinhos, seus amigos. Todo mundo quer vacina. Aí a gente dá uma olhada aqui no quadro mundial de vacinas. E qual é o destaque nesse momento? É também o destaque negativo da Covid, os Estados Unidos. País que até agora, com maior número de mortes, maior número de casos, mas com uma aplicação de vacinas que dá inveja. 75 milhões de doses aplicadas. 7,5% da população totalmente vacinada. O que é que aconteceu aqui? O presidente Joe Biden tomou posse e falou: a minha prioridade é vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Teve dia em que ele conseguiu vacinar 1 milhão e 700 mil pessoas. É muita gente sendo vacinada. Ok, é um país rico, é um país que fechou acordo com os laboratórios lá atrás, é um país que é sede dos laboratórios que fizeram vacina, mas é um país também que mudou a sua direção política em relação a isso. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a gente olhar o que acontece agora na Europa, que também passou por um pico gigante de Covid. No mundo, há 4 semanas, há uma regressão considerável do número de casos e do número de mortes, e o Brasil, nesse momento, aqui na contramão. É por isso que eu vou chamar agora, direto de Londres, o nosso correspondente Felipe Killing, para ajudar a gente a clarear a visão desse momento aqui, um momento complicado para quem mora no Brasil. Você que mora em Londres, Killing, que tem acompanhado dia a dia, minuto a minuto, o que cada país da União Europeia tem feito no combate à Covid. O que deu certo até agora e por que os números também na Europa estão em regressão, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Thaís, Pedro, Cláudio e a todos aí no Brasil. Olha, a Europa, ela cortou na carne, né? Porque é uma medida que atrapalha bastante a economia, mas tem adotado lockdowns e isso tem surtido efeito. Mas agora, com a vacinação, alguns países já colocam a rota de saída desse lockdown porque as campanhas de imunidade têm crescido. Aqui no Reino Unido, por exemplo, mais de 20 milhões de pessoas receberam ao menos a primeira dose. São cerca de 52 milhões de adultos, pessoas que serão vacinadas. Então, quase 40% da população adulta já foi vacinada. Então, a partir do dia 8 de março, na próxima segunda-feira, aos poucos o Reino Unido começa a sair do lockdown, mas tudo de forma gradativa, com muita cautela, primeiro escolas, aí depois de um período de 4 semanas, tem uma outra avaliação, libera o pessoal a sair às ruas e se reunir em parques e jardins, aí espera mais 4 semanas, vê se os números estão em ordem, abre lojas não essenciais, aí mais uma vez adota esse mesmo protocolo de avaliar números, esperar mais 4 semanas e aí liberar públicos em estádios e assim sucessivamente para que até a metade de junho ou final de junho não haja mais restrições por aqui. O Reino Unido demorou para encontrar o próprio rumo. No começo da pandemia, o primeiro-ministro Boris Johnson não apostava tanto que seria um vírus tão devastador, ignorou medidas restritivas, demorou a adotar lockdown, e aí o Reino Unido é hoje o país com mais mortes na Europa. Mas depois de sofrer bastante, ele recuou e aí tem adotado lockdown, tem valorizado muito a ciência, apostado em campanhas de vacinação, ele sempre defende isso. Líderes aqui também, a Rainha Elizabeth foi vacinada, veio a público falar da importância da vacina.
Outros líderes europeus também batem na tecla que a vacina é a única saída dessa pandemia. Israel é outro exemplo de vacinação muito boa. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez uma campanha recentemente, inclusive, que viralizou nas redes sociais, falando que a população precisa se vacinar, quebrando mitos de notícias falsas. E aí os números, tanto aqui na Europa quanto em Israel, estão caindo. Antes, muito por conta do lockdown, mas agora a vacina aparece como a principal arma desses países. Jornalista Felipe Killing conosco, direto de Londres, trazendo informações. É bom a gente sempre lembrar, né, Killing, quando a gente fala aqui de distanciamento, de lockdown, a população por aí recebeu uma ajuda financeira do governo, né? Um país que, claro, tem outros números da sua economia se comparado ao Brasil. Quanto foi que recebeu aí o cidadão da Inglaterra, de Londres, do governo durante esse período aí de lockdown? Por quanto tempo esse auxílio também perdurou, hein, Killing? Olha, Pedro, esse auxílio ainda está em vigor, viu? Vai ficar em vigor por mais de um ano. Foi adotado no final de março, porque o governo pediu para as pessoas ficarem em casa, mas também pagou para isso. E aí o plano aqui é de pagar até 80% do salário do funcionário num limite de 2.500 libras. Isso dá quase 20 mil reais por mês. Para as empresas e empresários, muitos receberam também dinheiro do governo, não empréstimo, dinheiro mesmo, de um valor que, em alguns casos, passa de 50 mil reais. Tem ainda planos de pegar empréstimo com juros baixos. O Reino Unido pegou emprestado o equivalente a mais de 2 trilhões de reais no mercado, está com juros muito baixos, que é menos de 0,8% nesses empréstimos, até por isso tem pegado muito dinheiro aí no mercado internacional, mas tem muita ajuda aqui, viu? A economia britânica, tudo bem, está se endividando bastante, mas as pessoas estão recebendo um suporte, às vezes não 100% do que precisam para sobreviver, mas um bom suporte do governo. É isso aí, o Felipe Killing volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes, hoje num horário especial para trazer, né, essas informações nessa abertura do Jornal Gente, falando sobre o momento da gravidade da pandemia aqui no Brasil. Obrigado, hein, Killing, até uma próxima. Valeu, grande abraço. A gente precisa tratar um pouco mais de vacina, né? Eu só vou trazer aqui os números de vacinação no mundo, que a Thaís mencionou esse desempenho dos Estados Unidos, é um desempenho impressionante, né? 23% da população norte-americana já está vacinada. Aliás, esse processo de vacinação não começou com o Biden, né? O Biden pegou no meio do caminho, mas ele deu um calor, digamos assim, né? E acabou aumentando mesmo o número de vacinados todos os dias. E os Estados Unidos hoje já vacinaram 75 milhões e 200 mil pessoas, grosso modo. A China vem em segundo lugar divulga uma vacinação de 40,5 milhões de pessoas. Na China isso não significa muito porque representa alguma coisa como 2,8% da sua população. Se for olhar do ponto de vista do percentual, o Brasil vacinou mais, por exemplo, né? O Reino Unido, como o Killing explicou, está em terceiro lugar entre os países que mais vacinam, 20 milhões e 900 mil pessoas já foram vacinadas. Na Índia, 14,3 milhões de pessoas vacinadas. E em seguida vem Brasil e Turquia ali disputando o quinto lugar, com 8 milhões e meio de vacinados. O Brasil está um pouco atrás da Turquia, até porque esses 8 milhões e meio de vacinados no Brasil inclui a segunda vacina. E, portanto, assim, o Brasil está um pouco de desvantagem em relação à Turquia. Mas o Brasil está no G6 ali, no máximo G7, de países que mais vacinam a sua população, né? Os dados são da plataforma Our World in Data e coloca essa posição do Brasil crescendo, né? Quando começou a vacinação, começou ali perto do 20º lugar e foi crescendo e não tenho dúvida que vai crescer ainda mais. Tem uma pesquisa inédita que foi realizada em todo o país pelo Instituto Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostrando uma coisa curiosa. O Paraná Pesquisa perguntou aos brasileiros de todos os estados se eles gostariam de exercer um eventual direito de escolher a vacina. Eu quero a vacina da Pfizer, eu quero a vacina, um cardápio de vacinas, digamos assim, né? E, curiosamente, 70,2% dos brasileiros disseram que não, que isso não é importante.
seja qual for a vacina, está valendo. É meio que uma demonstração de confiança, inclusive, dos brasileiros nas autoridades sanitárias, nas autoridades, por exemplo, da própria Anvisa, que é assim, aquela confiança que foi adquirida ao longo de décadas, né, de imunização em massa no Brasil. Se o pessoal do Ministério da Saúde, os técnicos, né, os cientistas, indicam aquela vacina, determinam aquela vacinação, então isso tem plena confiança da população. Somente 20,5% da população, enfim, se manifesta um pouco, um tanto quanto indiferente. E perto de 30% gostariam sim de ter essa opção, a opção de ter vacinação, né? Essa indiferença a que eu me referi é com relação à marca. E a pesquisa do Paraná Pesquisas indica também que a Coronavac, com 23,6%, é aquela vacina mais acreditada pela população, de maior credibilidade. Você vê que a população não leva em conta nenhum outro fator, aparentemente, né, como, por exemplo, de eficácia e etc. O fato é que a Coronavac tem a confiança, é a vacina mais citada pelos entrevistados. Em segundo lugar vem a vacina de Oxford, da AstraZeneca, com 21%, muito próxima ali, né, 21,2%, contra 23,6% da Coronavac. Depois a vacina da Pfizer, que é apontada, que é tão elogiada, com apenas 11,3% das preferências. Mas o que eu achei importante foi isso, foi os brasileiros, 70,2%, dizendo que, olha, ainda que existisse essa possibilidade, eles não se importam com a procedência da vacina. Foi vacina, está valendo. O Murilo Hidalgo é nosso ouvinte, né, diretor do Instituto Paraná Pesquisa. Pode contar mais um voto aí com a maioria aí, que é o meu também, viu, Cláudio Humberto? Não fui ouvido na pesquisa, mas eu também não tenho restrições a vacinas, confio em todas elas por tudo que li a respeito da vacina de Oxford, da vacina da Coronavac do Instituto Butantan aqui de São Paulo. Essas são as disponíveis aqui, mas as outras também são vacinas que estão sendo aplicadas no mundo todo, porque tem algum selo de qualidade, né, de agências reguladoras mundo afora aí também. E a gente perguntou aqui no Jornal Gente para o nosso ouvinte, que saída que você está enxergando, como é que a gente vai sair dessa encalacrada, qual é o caminho? A gente tem que ter aqui uma meta, não, imagina, nada está perdido, nada está perdido. A gente tem que recuperar, sair dessa situação mais crítica e enxergar o médio e o longo prazo também. Se a gente ficar olhando só aqui, fechado o problema, parece que a gente roda e não sai do lugar. Por isso que eu vou colocar o ouvinte agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. 11 999 048756. E olha, primeiro 2 mensagens de ouvintes que moram fora do Brasil. Primeiro, a mensagem do Eduardo de Singapura, na Ásia. Ele diz o seguinte: aqui a vacinação começou em 30 de dezembro de 2020, a pandemia está controlada, 29 mortes apenas desde o começo, em janeiro de 2020, menos de 10 casos de infecção local por mês atualmente. Não tem lockdown, tudo aberto. O Márcio, de Portugal, nos conta que, em Portugal, as cidades começam a funcionar às 7 da manhã e vão até às 6 da tarde. Até às 7 da noite, toda a gente tem que estar em casa. Se não houver uma justificativa, a pessoa leva multa. Fim de semana, comércio aberto até às 5 da tarde e pessoas em casa até às 6 da tarde. Essa é a situação em Portugal. E tem ouvintes mandando áudio pra gente aqui também. 11, em Portugal, 999048756 é o nosso WhatsApp. 0,8% da sua. Bom dia, a minha opinião é o seguinte: o pessoal tem que se cuidar, tem que partir da própria pessoa, fazer a nossa parte e já era. Bom dia, Thaís, Pedro e Cláudio. A única maneira de diminuir a disseminação do vírus é o isolamento social, então por isso eu sou a favor do lockdown. No início deveríamos ter uma gestão compartilhada entre o governo federal, governos estaduais e municípios, uma gestão compartilhada, o que não ocorreu. E hoje chegamos ao pior momento da pandemia. Wagner Medeiros de Santos. Thaís, Pedro, Cláudio Humberto, aqui Maria Aparecida, da Zona Norte. É simples assim, Thaís. São países que têm governo, aqui nós temos um desgoverno. Cada um faz o que quer, não tem uma direção central. É só isso, um beijo. Bom dia, Thaís, Eduardo aqui de São Paulo. Olha, o que deve ser feito é vacinação
e uma campanha brutal de esclarecimento em todas as mídias sobre distanciamento, higiene e uso de máscara, né? O que não dá certo é fechar comércio. E isso não dá certo, porque o pessoal não vai para o comércio, vai para a rua, vai para a festa, vai para a balada, vai para a praia. Obrigado. Foco em você.